Olá, seguidores. Deixa eu falar sobre um erro que a Veritar insiste em cometer em VRTA11. Em seguida, vou dar aqui a minha opinião sobre o fundo, falar aqui sobre os fundamentos, que não é tão negativo assim, tá? Acredito que seja pelo menos um fundo de mediano para cima. Acho que cabe aqui em algumas carteiras. Que é o Thiago PS, esse canal fica esperto. Então, indo aqui diretamente para o tema do vídeo. Aqui foi esse erro que me refiro no último relatório. O gestor ele comunicou que sobre a aquisição do CRI Epitácio. Esse daqui que é um empreendimento que está sendo construído pela Gafisa. Quem me conhece não me dou muito bem com essa incorporadora, né? Já tem bastante tempo, vários anos, e recentemente essa minha preocupação é ter se mostrado válida, né? ah, Vários fundos, como o CVBI11 está tendo problemas aqui com o CR da Gafisa por conta de não entrega de obras. Eu até fiz vídeo a respeito disso, algo que é, afeta ela indiretamente, né? Se não tem entrega de obras, os compradores deixam de pagar, ficam inadimplentes, perdem distratos. Então, uma questão bem complicada. Além disso, também temos problemas já no fundo de papel da Suno, o SNCI11. Por lá também teve estouro de obras, tem obras atrasadas, mas pelo menos eles estão conseguindo dar prosseguimento, né? Teve uma captação de recursos lá, um follow-on da Gafisa, e eles conseguiram quitar não, né? Fazer aportes nos empreendimentos para terminar as obras. Mas aqui é o seguinte, é uma falta de governança muito grande, né? Basicamente, a empresa, os executivos devem passar mais tempo brigando pelo controle da empresa do que pensando no operacional, ao tocar das obras, se preocupar com o que de verdade gera valor, né? Com relação ao CRI em si, não tem nada de errado aqui com ele não, né? A gente tem um pacote de garantias completo, aliança fiduciária, alienação da SPE, tem exceção fiduciária aqui das vendas quando elas forem realizadas. Aqui um ponto negativo desse CRI, e não só apenas CRI, mas de VRTA11, não ter informação sobre obras, né? Um dado muito sensível, dado muito importante, e a gente precisa dele para saber da saúde aqui desses empreendimentos que estão sendo financiados pelo fundo, né? Que a gente pega na tabela e não tem informação nenhuma sobre o andamento de obras, né? Então aqui é algo realmente bem chato, tá? E deveria ter, né? Porque com as mudanças implementadas pela CVM, a tendência é que os próximos CRIs, os nossos investimentos, sejam em CRIs com a veia mais imobiliária mesmo, né? Financiamento de obras. Então, a gente está vendo aqui, deve haver um aumento aqui desse tipo de CRIs como esse, e enquanto isso, os relatórios não estão preparados para isso, para nos fornecer informação sobre obras e vendas. São poucos gestores que dão essa transparência necessária, né? E aqui sobre o que causou esses problemas com a Gafisa, basicamente foi a alta nos custos de construção lá em 2021, 2022. Esse problema, em tese, não está acontecendo mais atualmente, né? Até o GPM está acomodado, o dólar caindo, mas mesmo assim, né? Fica preocupação. E outro ponto aqui também é que a visão que eu tenho de VRTA11 é um fundo high grade, né? Quando a gente olha as taxas do fundo, a taxa de aquisição, que é a taxa de aquisição de PCA mais 7,5, eu entendo como sendo um fundo high grade. E para mim, um CRI da Gafisa está longe de ser um CRI high grade, né? Como eu disse, o gestor insiste no erro, porque ele já tem alguns CRIs aqui da Gafisa, que eu não sei dizer qual a situação, se está tendo um bom prosseguimento, se está tendo um bom andamento. Aqui tem até o CRI2, talvez seja até para refinanciar a obra. Enfim,
É uma empresa que eu não, eu gostaria que os gestores não fizessem negócio, tá? Mas, enfim, vai se entender. Aqui não, realmente deve ser um CRI para socorrer o antigo, né? Vejam só. CRI Gafisa Oscar Freire, o primeiro aqui IPCA mais 10, outro que saiu IPCA mais 11. É, mais ou menos a mesma coisa. Mas enfim, não curto muito isso daqui. Outro erro que a Veritas segue cometendo é a alavancagem com compromissados no fundo majoritariamente IPCA. Acho que esse CRI da Gafisa foi o primeiro CDI que está entrando aqui já há muito tempo, né? Então, aqui causa um carrego negativo para o fundo, né? O CRCDI, a gente está com juro real muito alto aqui no momento atual, mas que tem um peso negativo sobre o fundo. Então, aqui ele quitou 79 milhões de reais, mas voltou a contratar 27 milhões e não duvido que vá comprar mais e vá tomar mais dívida ainda. Aqui nessa operação, acho que quem sai ganhando é apenas o banco que está emprestando o dinheiro, né? Ok, falar agora sobre a DRE, sobre o resultado de VRTA 11 e depois falo sobre os fundamentos do fundo da Veritar. Ok, aqui para julho é uma surpresa positiva. Tivemos que o resultado, uma receita com CRIs e resultado aqui acima do que eu estava esperando. Veio aqui é, 90 centavos, né? Bem melhor do que eu estava imaginando, que bem positivo, tá? Para um momento que a gente está com uma inflação mais baixa, inflação baixa que ainda deve impactar o fundo por mais algum tempo, né? Que no caso, julho pegou de maio, agosto a gente já tem os 85 centavos, né? Que também pegou inflação fraca, então a gente vai ter pelo menos 2 meses com resultados bem fracos. Ok, com relação ao rendimento, acho que segue aqui nos 85 centavos. O fundo tem bastante reserva para conseguir manter esse patamar. Ok, agora falar um pouco sobre os fundamentos de VRTA 11. Aqui um ponto bem positivo que eu acho sobre o fundo é a diversificação dele. Isso aqui é algo que eu sempre elogiei ele. Aqui a maior exposição, o maior CRI é de 3,22%. Então realmente muito bem diversificado. Aqui essa foi uma pena que o CRI mais representativo acabou tomando default, o CRI Fragnani. Um CRI bem de difícil recuperação, tá? Aqui um CRI industrial, tal ali, a garantia dada é com certeza de extrema essência, nem sei se a palavra existe, né? É uma essencial para a empresa. Então o juiz não vai deixar fazer a alienação e a venda forçada dele. Então, um caso que vai para anos e anos, tá? No caso, até já deram um baixo contábil, acho que não sei se foi 95%, 99%. Acho que nem aparece mais aqui na tabela de CRIs. E aqui eles fizeram certo, tá? Melhor dar como baixa mesmo, como causa perdida. É bom que já se reflete no valor patrimonial, a gente tem uma visão mais fidedigna do desconto do fundo. Ah, aqui, outro ponto que eu vejo como negativo em VRTA 11, a taxa baixa, né? Aqui é um fundo bem antigo, então teve muitos CRIs adquiridos aqui na época de juros baixos, muitas captações nessa época, né? Que acaba resultando em taxas bem mais baixas. No entanto, o próprio mercado vai se ajustando, né? Aqui na taxa marcada a mercado, a gente tem aqui IPCA mais 10,59. É, outro ponto negativo aqui do fundo é a duration alta, principalmente de alguns CRIs high grade. Isso aqui é uma característica dos fundos mais high grade mesmo, tá? Ter uma duration, um vencimento médio mais alongado, já que os devedores conseguem pegar dívida mais longa. Então, isso aqui é chato porque a gente fica segurando uma dívida barata por mais tempo. Um ponto bem ruim também, que eu acho que quando o devedor ele pega uma dívida barata, igual nos anos anteriores, 2021, 22, 2020, eles carregam até o final, né? Por vários e vários anos. Aí quando eles pegam uma dívida cara, igual a gente está tendo agora,
quando acontece a queda dos juros, ele quita antecipadamente essa dívida cara, pegando uma dívida mais barata, e com isso o fundo tem que perde aqueles CRIs bem remunerados, né? Tem uma taxa de pré-pagamento, mas não é pouco representativa, tá? Ok, então aqui de positivo a gente tem a boa diversificação. É um fundo que tem um histórico longo, né? Tá aqui há mais de uma década no mercado e de problema teve esse caso aqui do CRI Fragnani. É lamentável, né? Mas acontece com fundos de papel. Você que tem que estar preparado com uma boa diversificação. Agora aqui mais um ponto negativo. O gestor curte bastante uma coragem, tá? Inclusive já declarou isso publicamente no congresso que teve com a Suno. E o pior de tudo é que ele faz ancoragem, compra o FII e depois vende no prejuízo. Que a gente dá para ver muito bem que o ancoragem, né, aqui os preços, R$ 10, R$ 100, que sempre preços próximos ao valor patrimonial dos fundos. Então aqui tem muita ancoragem mesmo. Então, aqui é um ponto chato: o gestor faz ancoragem e depois vende o fundo no prejuízo. Algo que simplesmente não dá para entender, tá? É algo bizarro. Então, aqui atualmente R$ 140 milhões de ancoragem, sendo que muita coisa que ele já vendeu no prejuízo. Isso aqui com certeza é uma atitude nem um pouco para cotista. Então, indo aqui para a conclusão. Tem seus defeitos, tá? VRTA11 está longe de ser um fundo redondinho com um gestor pró-cotista, mas até que cabe aqui na carteira de um investidor conservador. Aqui só tem que estar ciente da postura da Veritar e especificar isso aqui na hora da compra, né? Então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.